Olá, o meu nome é Heloísa. E o meu é a Ananda. Nós somos alunas da terceira série 1 e hoje a gente vai apresentar o nosso Booktube, um trabalho realizado na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, sob a orientação da professora Kelly. Então, nosso autor escolhido é o Fernando Sabino. A gente vai falar a biografia dele, a característica da sua escrita, da sua literatura, e a obra analisada será O Encontro Marcado. Então, fiquem com o nosso trabalho. Então, Fernando Tavares Sabino nasceu no dia 12 de outubro de 1923, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E, quando pequeno, ele aprendeu a ler com a ajuda da sua mãe, Odete Tavares, e então passou a frequentar o grupo escolar Afonso Pena, no Ginásio Mineiro, onde ele também ganhou uma medalha de ouro como primeiro aluno da turma. E ele também ajudou a fundar o Jornal Escolar, no qual acabou criando um gosto pela escrita. E por ele ter adquirido esse gosto pela escrita, com apenas 12 anos de idade ele decide ser escritor. E logo ele publica seu primeiro conto em uma revista chamada Argos e, consequentemente, aos 15 anos ele escreveu um artigo para outra revista. Em 1941, aos 18 anos, ele ingressou na Faculdade de Direito e, posteriormente, publicou seu primeiro livro completo, Os Grilos Não Cantam Mais, e acabou enviando um exemplar para Mário de Andrade, um outro escritor mineiro, que acabou se identificando muito com a escrita e enviou uma carta elogiosa para Fernando, levando os dois escritores a se corresponderem por cartas, que geralmente pediam conselhos literários, debatiam os estilos ou o processo de escrita e até mesmo questões pessoais. E assim, perdurou até eles se conhecerem pessoalmente. Porém, devido a algumas dificuldades, Sabino teve que se mudar para o Rio de Janeiro em 1944 para terminar a sua faculdade. Mas o jovem, ele também chegou a morar no exterior, em Nova York, por 2 anos, onde escreveu algumas crônicas sobre o estilo de vida dos norte-americanos para jornais brasileiros. Ele também passou alguns anos em Londres e teve alguns contratempos com contratos nas editoras, o que levou ele a dedicar-se ao cinema com alguns documentários, mas isso não lhe dava a mesma satisfação quanto à literatura. Fernando Sabino também fez parte de um grupo de escritores mineiros conhecido como os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, sendo eles Otto Lara Rezende, Hélio Peregrino, Paulo Mendes Campos e o próprio Fernando Sabino, que eram considerados os melhores escritores da época, tanto que eles foram eternizados em estátuas de bronze que ficam na porta da Biblioteca Pública Luiz Bessa, na Praça da Liberdade, na região centro-sul de Belo Horizonte, e o monumento ficou conhecido como o Encontro Marcado. Fernando Sabino foi um autor da terceira fase modernista, ou seja, seus romances representavam a realidade da sociedade brasileira e geralmente continham questionamentos existenciais e monólogos interiores, fazendo seus personagens mais compreensíveis e bem elaborados. Sabino também sempre buscava retratar a vida cotidiana dos seus personagens de forma lírica, confusa e até mesmo absurda. E algumas de suas principais obras são O Menino no Espelho, A Faca de Dois Gumes, A Mulher do Vizinho, O Bom Ladrão e uma de suas mais famosas é O Grande Mentecapto. O Encontro Marcado de Fernando Sabino conta a história do Eduardo Marciano, que é um mineiro, ele mora em Belo Horizonte e ele está em uma constante busca pelo sentido da vida. Ele está sempre buscando conhecer a si mesmo. É um romance de formação que acompanha o crescimento e a evolução do personagem. Então, ele acompanha desde a infância até a vida adulta do Eduardo. É muito legal porque o livro ele provoca várias reflexões na pessoa que está lendo. A gente vai se identificando com várias situações que o personagem passa para amadurecer. Por exemplo, na infância, o Eduardo ele é uma criança muito mimada, que deu bastante trabalho para os pais. Ele conseguia tudo o que ele queria se arranhando o rosto, se batendo. E também não é só isso, né? Outras situações que ele passa
São aquelas situações cotidianas que quase todos nós já passamos ou ainda vamos passar, né? Como a primeira briga que ele tem com os pais, a primeira namorada que ele tem. O Eduardo também presta vestibular, se alista no exército, ele também passa por situações difíceis. Por exemplo, durante ali a sua adolescência, ele sofre assédio por um amigo da família, né, que a família considerava uma pessoa muito confiável. Ele sofre assédio por aquele rapaz. E ele também tem que lidar com o fato de um amigo seu que cometeu suicídio. Um dia antes, esse amigo tinha conversado com o Eduardo sobre como a sua vida não estava muito boa, e no outro dia o Eduardo recebeu a notícia que o seu amigo se suicidou. Então ele fica com aquele peso na consciência, é uma situação bem difícil que ele passa na vida dele. E tudo isso faz parte da formação do Eduardo, né? São com essas condições que ele vai crescendo, que ele vai amadurecendo. Essas situações comuns, cotidianas, que muitas vezes a gente acaba se identificando com o Eduardo, é o que faz a leitura ser uma leitura bem mais leve, muito boa de se ler, porque a gente acaba criando uma certa familiaridade com essa história. O livro é dividido em duas partes. A primeira é A Procura. Essa parte ela se passa em Belo Horizonte e é onde o Eduardo ele vai passar por todas essas situações que eu citei. Ali ele conhece os seus melhores amigos, né, os amigos de infância, e onde ele vive a sua juventude ao máximo com o Hugo e o Mauro, que são os melhores amigos do Eduardo, e ele vive ali uma vida boêmia, uma vida muito boa, ele aproveita muito a juventude. E essa é a parte de formação, onde nosso personagem ele vai amadurecer. Já a segunda parte, que se chama O Encontro, é onde a vida do Eduardo se encontra, né? Se estabiliza. Essa parte se passa no Rio de Janeiro e ali o Eduardo ele já é casado. Ele se casa com Antonieta, que é a filha de um ministro, e ele passa a ter uma vida totalmente diferente da que ele tinha em Belo Horizonte. Então agora ele é casado com uma mulher bonita e rica, ele tem um emprego muito bom que ele conseguiu com o sogro dele, ele tem bastante dinheiro, uma casa boa, ele conhece novas pessoas, faz novas amizades, novos contatos, mas é uma vida mais superficial, né? Diferente daquela que ele levava antes. Bom, então eu também vou falar um pouco, né, sobre o que o livro retrata, né? O que ele traz. O Encontro Marcado, ele retrata a juventude de 1940, especialmente a juventude ali de Belo Horizonte, mas também do Rio de Janeiro. É um livro que retrata as inquietações da juventude da época. Então, é muito importante também a gente lembrar do contexto histórico, né? Então, é um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, de pós-Estado Novo do Getúlio Vargas. Então, o Brasil tinha acabado de sair de uma ditadura. E essa juventude da década de 40, ela queria ser diferente, queria ter uma vida diferente daquela que os pais tiveram. Queriam buscar uma nova identidade. E é justamente isso o que o Eduardo faz. Ele está sempre buscando algum sentido para a vida dele, sempre buscando fazer coisas novas, buscando um objetivo de vida. E também a gente consegue perceber, lendo a obra, que ele é um personagem que, por mais que ele queira fazer muitas coisas, ele também está sempre muito perdido. Ele está sempre meio incerto do que ele quer para a vida. Na verdade, ele sabe que ele quer ser escritor, que ele tem um talento para ser escritor, mas ele não sabe por onde começar. Então, aquela grande obra que deixa o Eduardo famoso, essa obra nunca sai. Ele quer ser escritor, mas ele não sabe como ele começa. Outra coisa interessante do livro é que a gente consegue fazer muitas comparações entre aquela juventude da década de 40 e a juventude nossa, né, atual. Por exemplo, o Eduardo, quando ele tem a sua primeira namorada, ele sente a necessidade de estar falando com ela o tempo inteiro. Então, ele fica muitos minutos durante o dia no telefone, com ligação, né? Por ligação, falando com a namorada dele. Então, ele gasta muito dinheiro com a companhia telefônica e várias vezes ele tem que pedir dinheiro para o pai para pagar, né, essas ligações que ele faz
com a namorada. E fazendo um paralelo com a nossa juventude atual, a gente também percebe que hoje os jovens estão sempre ali com o celular na mão, na maioria do tempo falando, conversando ali com o namorado, com a namorada ou com alguém que goste, né? Esse é só um exemplo, mas tem várias outras situações que dá para perceber como, por mais que já se passaram muitos anos, por mais que sejam gerações diferentes, é como se as situações elas permanecessem as mesmas, só que com tecnologias, né, ferramentas diferentes. O livro também, ele tem muito do autor. O Fernando Sabino, ele coloca muito de si mesmo na história que ele escreve. Então, dá para fazer muitas comparações entre o Fernando Sabino e o Eduardo do livro. O próprio autor, ele disse em uma vez em um relato o seguinte: meus valores ruíam. O casamento, a família e todas as instituições em que acreditava até então eram postas em xeque. Em vez de partir para o tom confessional, apenas autobiográfico, optei pelo romance, porque deixava em liberdade a imaginação, para poder jogar com a realidade, alterá-la, recriá-la à minha maneira. Isso é o que o próprio Fernando Sabino disse. Então, muita coisa que acontece ali com o Eduardo acaba sendo coisas que aconteceram com o Fernando Sabino. Assim como o Eduardo, Fernando Sabino, ele também teve uma crise existencial em que parecia com que tudo na vida dele estava dando errado. Ele não estava mais feliz com o casamento, ele se separa da mulher, ele deixa o emprego tão bom que ele tinha, ele larga essa vida que parecia perfeita, essa vida estável, essa vida diferente da realidade que ele tinha em Belo Horizonte. Ele larga essa vida e ele volta à procura, ele volta a viajar, volta a Belo Horizonte, ele continua buscando um novo sentido para a vida dele. Então, por mais que o Eduardo, é claro que nem tudo o que acontece na história aconteceu na vida do Fernando Sabino, mas o Eduardo, ele parece que tem uma vida perfeita, ele tem tudo ali do bom e do melhor, mas ele não é feliz. Ele tem muitos bens materiais, mas ele não se sente realizado e ele tem essa coragem para mudar, para deixar esses privilégios de lado e ir em busca, à procura de algo maior. Agora, algumas características de um encontro marcado. O livro, então, ele é narrado em terceira pessoa, com o narrador onisciente, que é aquele narrador que tudo vê, que tudo sabe, que entra na mente dos personagens e consegue saber o que eles estão pensando. Outra característica é a presença de monólogos interiores. Então, ao longo da narrativa, é muito comum a gente se deparar com o Eduardo falando sozinho, né? Com ele pensando alto. E são longos pensamentos, né? Às vezes, chega a ser quase uma página inteira só do Eduardo falando consigo mesmo, refletindo sobre a situação que ele está enfrentando. Temos também os diálogos naturais, o que deixa o livro mais leve, e também a intertextualidade. O Encontro Marcado é um livro que cita outros livros. Cita, por exemplo, Os Sertões, de Euclides da Cunha, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Cita também o escritor José de Alencar. E isso acontece porque o Eduardo, ele quer ser escritor, né? Ele é uma pessoa letrada que estudou bastante. Então, o livro acaba citando várias outras obras da literatura também. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa opinião, né? O que a gente achou sobre o Encontro Marcado de Fernando Sabino. Eu particularmente gostei bastante, porque é uma história que retrata a vida como ela realmente é. Com seus altos e baixos, com ciclos que se iniciam, que terminam, com alegrias e tristezas, e é realmente assim que a vida funciona. Nossa vida não é 100% boa e também não é 100% ruim. Eu gostei bastante porque o livro ele não romantiza uma vida perfeita, uma vida quase impossível de se ter. E eu vejo que muitas pessoas, elas têm essa obsessão pelo perfeito. Elas querem que tudo saia do jeito que elas planejam, e nem sempre é assim, porque
a gente não tem controle sobre tudo o que acontece. Eu vejo muitas pessoas que são tão obcecadas pela perfeição que elas acabam se desestabilizando na primeira dificuldade que elas encontram e elas não encontram forças para continuar, para recomeçar. E eu gostei muito do livro porque o personagem, ele recomeça várias vezes, ele tem coragem para recomeçar, ele passa por muitas dificuldades, mas mesmo assim ele está sempre buscando algo mais. Então eu achei isso bem interessante, porque acaba até sendo reconfortante para a pessoa que está lendo, né? O leitor, ele acaba percebendo que ele não é a única pessoa do mundo que enfrenta dificuldades. Então gostei bastante do livro por causa disso. Eu também apreciei essa obra, pois, conforme a linha de pensamento da Heloísa, eu acredito que muitas vezes os leitores ou as pessoas buscam obras, tanto cinematográficas quanto da literatura, para fugirem da sua realidade, pois as obras, elas geralmente retratam vidas perfeitas, com sonhos realizados, finais felizes, e as pessoas, elas ficam se lamentando, se queixando sobre como, ai, minha vida é horrível, como eu queria ter a vida do personagem, tal. E esse livro não, ele simplesmente não idealiza nada, não romantiza nada, ele retrata a vida como ela realmente é. E isso acaba sendo reconfortante para os leitores, pois eles param de se colocar como vítima e percebem que não são a única pessoa passando por dificuldades, e ele até mesmo ensina como lidar com essas situações. Então, para mim, foi uma obra excelente.